Gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos agradecer a Deus. E muitas vezes nós perguntamos, por que nós devemos agradecer a Deus? Quem é Deus para nós? Que de fato nós devemos expressar a profundidade da nossa gratidão. Eu quero estudar nessa noite um fato acontecido em um lar, em uma família. E a partir da história dessa família, trazer conclusões sobre a gratidão para as nossas vidas. O nosso texto pega o capítulo 11 de João e o capítulo 12 de João. Mas eu gostaria de ler no capítulo 12, inicialmente. Depois nós estaremos indo ao capítulo 11, no decorrer de toda a mensagem dessa noite. Conserve a sua Bíblia aberta nesses dois textos sagrados. Capítulo 11, o Evangelho de João, e capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, seu Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O Pai fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, ministra para nós nessa noite, que esta seja uma noite especial nas nossas vidas, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Graças te damos por tudo que tem dado a nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, olhando para esta igreja, nós podemos ter muitos motivos de gratidão a Deus. São 22 anos de história, possivelmente 22 anos de lutas, de batalhas, de lágrimas, de dores. 22 anos que Deus, pela sua misericórdia, concedeu a essa igreja um patrimônio muito bonito. Um templo bem construído, salas próprias, uma cozinha muito bem organizada, cuidada pela SAF dessa igreja, uma área para estacionamento. Então Deus, na sua graça e no seu poder, concedeu a esta igreja, no seu período de existência, o seu templo, suas dependências, a sua estrutura. Concedeu também a esta igreja um terreno, na esquina, bonito, convidativo, onde a igreja no futuro pretende erguer um outro templo, pela graça e pelo poder, pela honra e pelo louvor de Deus. São bênçãos de Deus. São bênçãos preciosas de Deus. Mas a igreja passou por batalhas. A igreja passou por lutas. A igreja passou por dificuldades. A igreja teve choro e teve lágrimas. Mas o Senhor de toda a glória enxugou as lágrimas e enxugou o choro. E se fez presente no dia a dia da vida da igreja, na vida dos seus pastores, na vida do conselho da igreja, na vida das sociedades internas, na vida dos grupos de louvores, na vida do coral da igreja. Um coral tão bonito, tão disposto, tão preparado. Um conjunto de louvor que encanta os nossos olhos. Deus tem feito maravilhas. E por isso nós damos graças ao Senhor.
O texto sagrado que nós temos em mãos fala de uma família que convivia com Jesus. O lar de Betânia. É o lar que Jesus sempre estava em muitas ocasiões. É ali que Jesus se hospedava, é ali que Jesus dormia, é ali que Jesus tomava suas refeições. Era uma família pobre, formada de 3 irmãos. O texto não descreve para nós em nenhum lugar nas Escrituras a respeito dos pais, possivelmente já falecidos. E aqueles 3 irmãos moravam juntos. E tinham a alegria de receber Jesus no lar deles, de partilhar das refeições, de dar o que eles possuíam a Cristo Jesus. Aquela família tinha Marta, que era uma mulher operosa, gostava de trabalhar, gostava de organizar todas as coisas, gostava de dar o melhor para Cristo Jesus, procurava fazer a melhor refeição. Lá estava Maria, que muitas vezes é aquela que gostava de ouvir as histórias de Jesus, quedava-se aos pés de Jesus e queria cada vez mais entender a mensagem de Cristo Jesus. E Lázaro é amigo fraterno, amigo de coração. A Bíblia fala de poucos amigos de Cristo Jesus. Para os apóstolos, mas fala muito pouco dos amigos de Jesus. Lázaro não era apóstolo. Lázaro não foi chamado para o discipulado de Jesus Cristo. Muitas vezes há uma pergunta: por que Lázaro não compartilhava do discipulado de Cristo? Mas Lázaro compartilhava de uma profundidade muito maior do que propriamente discipulado. Ele era amigo, um amigo fraterno, um amigo que muitas vezes conversava longamente com Cristo Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, gotejando aqui, gotejando ali, nós vamos descobrindo os fatos. Um dia a enfermidade chegou àquele lar. A enfermidade não chegou para Maria, não chegou para Marta, a enfermidade chegou para Lázaro. Lázaro morreu. O texto do capítulo 12 já mostra agora um Lázaro ressurreto. E Jesus o chamou novamente à vida. Eu fico pensando na refeição que o capítulo 12 traz para nós. Qual é o cardápio que Marta preparou naquele dia? Alguma coisa muito especial. Havia uma gratidão muito grande no coração e havia uma alegria muito grande naquele dia. Lázaro ressurreto e Marta e Maria estavam ali. Alguns outros amigos. Alguns chegam a dizer que Simão, o curtidor, também. Mas Jesus estava sentado no chão, que era comum naqueles dias, sentar-se ao chão com os pés para trás. Marta preparava a refeição e Maria saiu de mansinho, calmamente, quase pisando nas nuvens. Podemos imaginar uma Maria silenciosa, e agora ela chega perto de Jesus. Há 2 ideias presentes. Uma, Maria ajoelha-se aos pés de Jesus. A outra, Maria deita-se aos pés de Jesus. Porque a ideia bíblica é que Maria lança os seus cabelos para a frente. Depois de ungí-lo com um nardo preciosíssimo, ela lança os seus cabelos para a frente. E ela então enxuga os pés de Jesus. Meus queridos, não pés bonitos. Jesus não tinha os pés bonitos. Os pés de Jesus eram calosos, machucados, andar de sandálias, naquela região de um calor muito grande. Eram pés queimados, cheios de calos, de machucados. Eram os pés de alguém que andava a pé no dia a dia. O único calçado que possuía as sandálias.
Mesmo que lavasse aqueles pés ao entrar na casa, não eram pés tão limpos. Maria o enxuga com os seus próprios cabelos. Numa das expressões mais profundas de gratidão, de submissão. E ela coloca um presente que simbolizava toda a economia daquela casa em um ano. 300 denários é o salário de um trabalhador comum em um ano todo. Toda a economia daquela casa. Possivelmente tudo que aquela casa havia ganho, ela gastou para comprar aquele perfume, para expressar sua gratidão diante de Deus. Nessa noite eu gostaria de fazer ali uma pergunta inicialmente. Que presente você tem dado à sua igreja no seu aniversário? Pastor, eu gostaria depois que o senhor me desse a lista dos presentes que a igreja está recebendo no dia do aniversário dela. O senhor me disse que tem 300 e poucos membros. O senhor deve receber no mínimo 400 presentes. Que presentes nós estamos dando à igreja no dia de hoje? Não precisa preocupar, meu querido, que eu não vou perguntar a você e nem vou querer que você traga o presente aqui agora. Mas eu gostaria que você começasse a olhar nesse texto, essa perspectiva. A gratidão era tão grande, tão profunda, que Maria juntou tudo o que tinha em casa. Ela e Marta e Lázaro, tudo que eles possuíam, toda a economia deles, um ano de trabalho, comprou um nardo, comprou um perfume, quebra-se o vaso, unge os pés de Jesus. Mas por quê? Quais as razões? Eu gostaria de colocar para os irmãos as seguintes razões. Primeira, porque Maria entendia, e Marta e Lázaro também, que a vida do homem, do servo de Deus, está sob a soberania de Deus. Só após a ressurreição de Lázaro, a sua enfermidade, é que eles compreenderam uma das coisas mais preciosas da vida, a soberania de Deus. No capítulo 11, o irmão vai encontrar uma coisa que surpreende nós. Logo, as duas irmãs mandam falar com Jesus que Lázaro estava enfermo. E o verso 5 deixa bem claro: ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Mas quando soube que Lázaro estava doente, demorou ainda alguns dias. No verso de número 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas? Está enfermo o teu amigo. Alguém que o senhor tem intimidade, ele está enfermo. E Jesus não tomou a decisão de ir lá no mesmo instante. O texto vai descrever para nós que quando Jesus ali chega, Lázaro já estava morto. O que esse texto quer mostrar para nós? É que o tempo e a hora pertencem a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E é soberano sobre o tempo. Uma das coisas mais difíceis para nós entendermos na vida cristã é que Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, para a glória dele. Nós gostaríamos que Deus trabalhasse de acordo com o nosso tempo. Nós gostaríamos que Deus atuasse de acordo com as nossas determinações. Para João Calvino, a principal doutrina da vida cristã é a soberania de Deus. E a única coisa que cabe ao homem entender é que o homem deve estar submisso à vontade soberana de Deus em todas as coisas, em todos os momentos, para a glória dele. No tempo de Deus, essa igreja veio existir, há 22 anos. Não é o tempo dos homens. No tempo de Deus,
Essa igreja irá construir o seu templo, colocando no coração dos seus presbíteros, seus oficiais, o despertar da vida dessa igreja. Tudo Deus fará no tempo dele e na hora dele, porque Ele é soberano sobre nossas vidas. No tempo de Deus, nós vamos dizer sim ao Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas, para que nós possamos reafirmar: eu creio em Jesus. Marta e Maria precisaram passar pela experiência dura da enfermidade do irmão, para compreenderem que Deus trabalha no tempo dele. Quando Jesus chegou, eu gostaria que os meus queridos irmãos olhassem a expressão que está no verso 21, que foi uma expressão que Marta usou no capítulo 11, quando Marta chega a dizer assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Isto é, Senhor, tu demorou muito. Demorou muito. Abraão e Sara receberam a promessa de ter um filho. Deus disse para Abraão que iria dar-lhe um filho. E Abraão começou a olhar para Sara, Sara começou a olhar para Abraão. Os anos foram passando, os dois foram envelhecendo, e a cada dia que passava, um olhava para o outro, e cada um olhava mais para o outro e sentia que os anos estavam indo. E agora aquele casal já estava cantando um hino muito predileto de alguns casais mais velhos: tu no teu cantinho e eu no meu. Os anos já tinham chegado. Como ter filhos? Sara dirige a Abraão dizendo: Abraão, vamos ter um filho, através de minha serva. Vamos dar uma mão para Deus. Vamos resolver o problema de Deus. Já que o Senhor não fala nesta hora, vamos resolver, vamos achar um atalho. Nasceu Ismael. Deus dirige a Abraão dizendo: não é Ismael o meu herdeiro, Abraão. Eu vou te dar um filho de Sara. Vou fazer um milagre da vida de vocês. E quando Abraão está com 100 anos, Sara com 99, Deus lhe dá um filho. O milagre de Deus. O que Deus queria mostrar para Abraão, que Deus é soberano sobre o tempo. Sobre o tempo em todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Pode ser, meu querido, que você esteja orando há muitos anos por alguma coisa e você possa estar pensando: Deus está demorando demais. Eu gostaria dessa noite de dizer para você: creia que o tempo de Deus pertence a Deus e somente a Deus. E continue orando. E continue orando para a glória de Deus. Mas há outro aspecto desse texto desafiador para nós, que também nos leva a sermos gratos. Nós não somos gratos só porque Deus é soberano. Nós somos gratos porque Deus participa integralmente das nossas vidas. Deus participa do dia a dia das nossas casas. Quando Jesus chegou para Marta e para Maria, e Jesus pôde ouvir a mesma expressão: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Essa expressão traz um sentido muito claro para nós: Senhor, não adianta mais a tua presença. Eu sempre afirmo que Deus, na sua graça e no seu poder, ouve até os impropérios nossos, até aquilo que nós muitas vezes queremos falar e falamos para Ele. Os impropérios nossos, nós falamos e Deus, de uma forma misericordiosa, Ele ouve. Ele entende, Ele participa. Uma das coisas mais lindas das Escrituras Sagradas, que o Deus que nós cremos, é o Deus que é íntimo nosso,
das nossas vidas, do nosso povo, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Senhor, se estiveres aqui, o Senhor demorou demais, agora não adianta mais. E Jesus então dirige para Maria e para Marta: onde os sepultastes? Jesus primeiro procura mostrar que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele de fato era aquele que havia de ressuscitar os mortos. Mas a expressão mais dura desse texto é quando Marta assim afirma para o Senhor Jesus Cristo. Verso 27, depois de Jesus falar da ressurreição, depois de Jesus ter falado que de fato aquele que morre não morrerá eternamente. Verso 27, ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Em maneira alguma ele afirma: Senhor, eu creio que o meu irmão há de ressurgir, se o Senhor assim determinar, que tudo está nas tuas mãos. Jesus pergunta: onde os sepultastes? Agora eles levam Jesus lá. Eu gostaria que os irmãos olhassem um dos versículos que todos nós decoramos na igreja, o verso 35. É o versículo que todo irmão sabe de cor. Depois de Jesus ter agitado no espírito, ele comove-se e caminha-se para a sepultura de Lázaro. E no verso 35 está escrito: Jesus chorou. Há três interpretações desse texto. Há três linhas de ação nesse texto. Uma delas que afirma que Jesus chorou por ver a incredulidade de Marta e Maria. Pode ter sido. Ele viu a incredulidade de duas pessoas que ele convivia diariamente. E muitas vezes Deus, na sua graça e no seu poder, chora quando nós passamos por algumas lutas e vê a incredulidade presente nas nossas vidas. Outro motivo, ele pode ter chorado porque ele viu o estrago que o pecado faz. O pecado traz morte, traz separação, traz dor, traz amargura, traz destruição. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E o pecado está presente nas nossas vidas, destruindo, matando nossas vidas. Jesus viu o estrago do pecado. Mas há uma terceira linha que esta eu sigo. Jesus chorou de compaixão. Jesus chora conosco. Jesus ri conosco. Jesus participa das nossas vidas. Jesus está presente nos nossos lares. Ele assiste a cada um de nós, a cada instante, a cada momento, diante da graça e do poder de Deus. Uma família muito querida me ligou e disse: pastor, nós gostaríamos que o senhor estivesse presente no nascimento do nosso filho, nosso primeiro filho. É uma menina. E nós estamos muito alegres com o nascimento de nossa filha. Ela vai nascer tal dia. E gostaríamos que o senhor pudesse estar junto conosco naquele dia. Nós oramos, estávamos orando há muito tempo para aquela família. Naquele dia chegamos no hospital bem cedo para ficar ao lado deles. Era um momento de gratidão, de louvor, de honra, de glória diante do Senhor. Abraçamos cada um daqueles que ali estavam, os avós, satisfeitos, alegres. Ia nascer a neta, primeira neta da família, primeira filha da filha mais velha. Era algo precioso para todos aqueles que ali estavam. A menina nasceu. O pai saiu cabisbaixo da sala depois que viu a filha. Havia alegria no seu rosto, mas havia profundas lágrimas no seu rosto. A avó abraça o genro e pergunta:
Como fora tudo, disse, o parto foi muito bem, a menina nasceu. Só que ela nasceu com uma fenda muito profunda. Ela nasceu com lábio leporino, rosto bastante defeituoso. Naquele momento havia as lágrimas na família. Como pastor, eu só pude dizer uma coisa: o Deus que nós cremos e o Deus que vocês creem está presente aqui. Deus tem um projeto em todas as coisas. Essa menina está hoje com 4 anos de idade. Ela já passou por 5 cirurgias. Vai ter de passar por mais 3 cirurgias. É um tratamento longo, penoso, difícil. Mas o que mais me encanta em tudo isso é que a graça de Deus, é o louvor do Senhor. E toda aquela hora era a hora de darmos graças a Deus, de agradecermos a Deus. A despeito da circunstância, a mão de Deus estava presente e o Senhor estava participando de todas as coisas. E Deus iria abrir as portas. Deus ia dirigir tudo para a glória e para a honra dEle e para o louvor dEle. A igreja precisa compreender que o Deus que nós cultuamos e servimos e agradecemos é o Deus que participa das nossas vidas. Não só das alegrias. É muito fácil participar das alegrias, mas participa principalmente das nossas dores. Participa dos momentos de lágrimas da igreja. Participa daqueles momentos mais preciosos, quando lá no canto de nossas casas, nós ajoelhamos. Só nós e Deus. E abrimos o coração diante de Deus. E cremos que Deus há de mudar todas as coisas para a glória dEle. Como é bom nós compreendermos isso. A gratidão precisa ser fruto de uma experiência profunda com Deus. Não simplesmente uma experiência momentânea com Deus, mas uma experiência profunda de saber que Deus se faz presente nas nossas vidas. Deus é soberano em todas as coisas. Deus é aquele que participa integralmente de todas as coisas conosco. Mas Deus é aquele que trabalha em nós e exige que nós trabalhemos nele. Eu gostaria que os irmãos olhassem o último ponto nesse texto. O Deus que trabalha em nós e exige que nós trabalhemos nele. Jesus chegou onde estava o túmulo de Lázaro. O que Jesus ordenou? Tirai a pedra. Logo houve um questionamento. Já cheira mal? Já se faz 4 dias? Mas Jesus não perguntou se cheirava mal, se o corpo estava em decomposição. Jesus não questionou essa situação. Jesus simplesmente disse: tirai a pedra. Depois Jesus dirigiu: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro sai. Quando Lázaro sai, Jesus dirige para as pessoas: desatai-o. Ele saiu com as mãos amarradas, saiu com os pés amarrados. Não é mais simples que Lázaro já saísse com as mãos desamarradas, com os pés desamarrados? Não, meus amados. Cortar nós, desatar nós podemos fazer. O que esse texto quer nos ensinar nessa noite? O Deus que nós cremos é o mesmo Deus que faz milagres nos nossos dias hoje. O que é tirar pedras dos nossos dias? O Senhor não evangeliza. Deus não evangeliza ninguém. Mas Deus manda que nós evangelizemos.
Deus manda que nós coloquemos a palavra dele em cada casa. Vocês estão numa cidade privilegiada. Pelas informações do pastor, são 60% da população já evangelizada e crê no Senhor Jesus. É uma cidade diferenciada. Mas nessa cidade, vocês têm com vocês o maior desafio: continuar pregando o Evangelho. Porque cada dia nascem pessoas novas. E cada dia há pessoas que não conhecem o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E a igreja não pode se calar. E a igreja não pode cruzar os braços. A igreja não pode se acomodar e pensar que já cumprimos o nosso papel. Há muitas pedras para serem tiradas. Há muitos nós para serem desatados. E a igreja tem a obrigação de cumpri-los. Há muitas famílias para serem atingidas. Pode ser que filhos dessa igreja não estão mais aqui. É hora de nós buscarmos esses filhos. Nós devemos orar por eles. Nós devemos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, traga de volta o fulano, Beltrano. São filhos da igreja. Pode ser que filhos da igreja mudaram para outras regiões e não estão servindo o Evangelho. É hora de nós irmos atrás deles. Às vezes é preciso nós desatarmos alguns nós. É preciso, às vezes, nós aprendermos a pedir perdão. Na nossa igreja nós tivemos uma experiência muito interessante. Nossa igreja foi uma igreja que nós somos o primeiro pastor, o único pastor da igreja, até hoje. Vimos a igreja crescer, vimos as pessoas ser recebidas. Mas um dia eu senti que havia uma família que havia afastado. Não estava conosco. E logo um presbítero disse: pastor, nós estamos na casa de uma irmã da igreja, com seu esposo, precisamos de lá. Essa família está afastada, está questionando algumas coisas, e o senhor precisa ir lá. Disse: tirar pedra, desatar nós é obrigação nossa, vamos lá. Chegamos na casa. Quando nós chamamos a casa, entramos na casa, sentamos, a pessoa da casa disse: mas pastor, o senhor veio até o nosso lar? Disse: com todo prazer, minha querida. Chama seu esposo, chama seus filhos. Nós sentamos ali, começamos a conversar, e a certo momento eu disse: eu vim aqui em nome do conselho da igreja. Pode ter sido algum problema na igreja, alguém falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e nós queremos pedir perdão a vocês. Aquela mulher olhou para mim e disse: pastor, aconteceu mesmo. Ela abriu o coração. Mas eu nunca pensei que o senhor, como nosso pastor, viesse em nossa casa e viesse pedir perdão se o conselho fez alguma coisa. Disse: agora vamos ajoelhar. Vamos, no meio da casa, vamos nos dobrar diante de Deus. Vamos nos reconciliar com Deus. Vocês vão perdoar o que aconteceu. E vão voltar firmes. É que a família continua ali servindo ao Senhor. A igreja, ela precisa estar sempre zelosa, desatando nós, tirando pedras. Há o trabalho que é de Deus. Converter vidas não é minha obrigação, nem sua obrigação. Transformar corações não é minha obrigação, nem sua obrigação. Mas colocar as pessoas diante do Senhor é minha obrigação e sua obrigação. Testemunhar é minha obrigação e sua obrigação. Falar do Evangelho é minha obrigação e sua obrigação. Crer nos milagres de Deus é nossa obrigação. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele faz milagres hoje, da mesma maneira que fez no passado. Ele continua atuando hoje
da mesma maneira que atuou no passado. Então, Marta, Maria e Lázaro deram um presente de gratidão, porque viram que Deus, na sua graça, havia feito aquele lar. Qual é o presente que você vai dar para Deus? Eu gostaria nessa noite de convidá-lo, como seu presente a Deus, a sua consagração diante do Senhor. Não quero um presente material. Eu quero que você seja, a partir de hoje, o melhor crente. Se você ora 3 horas por dia, ore 4. Se você tem um culto doméstico na sua casa, gaste mais tempo no culto doméstico na sua casa. Se você não tem o culto doméstico, comece hoje a fazer o culto doméstico no seu lar. Chame sua esposa, chame seus filhos, ao redor da mesa, leia a Bíblia, ore com eles. Creia no Deus que faz todas as coisas. Se algum filho seu está desviado, está indo para as drogas, coloque nas mãos de Deus. E diga para Deus: Senhor, eu não tenho filhos para a perdição, mas para a salvação em Cristo Jesus. E busque o Senhor. Eu gostaria nessa noite de convidá-lo para consagrar mais sua vida, seu lar, tudo para Deus. Esse é o presente que nós podemos dar a Deus, em gratidão, por 22 anos de igreja. Deus soberano, o Deus que está conosco, está em nós. O Deus que trabalha nas nossas vidas fazendo milagre, mas espera que nós também trabalhemos na providência dEle, para a glória dEle e para a honra dEle. Nós sejamos este povo diferente nas mãos de Deus. Não um povo acostumado, não um povo que anda da mesma maneira, mas um povo quebrantado diante do Senhor. Uma das coisas que eu tenho dito que a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa recuperar é que nós precisamos recuperar nossa intimidade com Deus. Nossa dependência é maior de Deus. A nossa alegria é maior de estar com o Senhor. E ver o que Deus faz, o que Deus tem feito, e o que Deus há de fazer nas nossas vidas para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Meus queridos, eu gostaria dessa noite de convidá-lo para isso. Nós vamos orar a Deus nesse instante. Orar pela igreja. Orar pelas famílias da igreja. Aqueles que puderem, poderão ajoelhar aonde estão. Aqueles que quiserem vir à frente para estar orando comigo, vem aqui à frente. Eu quero orar com você nessa hora. Se você tem alguma dúvida, algum filho, alguma nora, algum sobrinho, alguma pessoa que está passando por uma crise, vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Vamos pedir uma graça especial de Deus para a sua vida, para a sua família. Ou se você não consagrou sua vida ainda a Deus, esta é a oportunidade, você consagrar sua vida. Mas aonde você está, ajoelhe, ore a Deus. Se você quiser vir à frente, eu quero orar com você. Vamos ajoelhar, irmãos. Ó Pai grandioso, Tu sabes as dores, Tu sabes todas as coisas. Tu és o Deus que trabalha nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a desatar os nós. Se nós temos sido empecilhos, ou empecilho, para os nossos filhos, quebranta-nos, ó Pai. Se há filhos, ó Pai, de irmãos desta igreja que não estão no Senhor, traga-os de volta. Faça um milagre, ó Pai, dessas vidas. Eles não são filhos para a perdição, mas um dia foram consagrados ao Senhor pelo batismo. Traga-os de volta, ó Pai.
Tu és o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Tu és o Deus que faz milagres nos nossos dias. Nós consagramos integralmente nossas vidas diante do Senhor. E nós queremos, ó Pai, ver a Tua mão operosa nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas casas. Dia a dia, ó Pai, nós queremos ser grato ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, com esse momento de gratidão diante do Senhor. Mas queremos milagres, ó Pai, em nossas vidas. Converta os nossos, porque a conversão é um ato somente do Senhor. Nós podemos pregar, ensinar, mas só somente o Senhor pode mudar os corações. Faça a Tua obra na vida da nossa igreja. Atue na vida de nossa igreja, curando, salvando e tornando-os mais testemunhas do Senhor. Nós colocamos tudo diante do Senhor nesta hora, clamando diante do Senhor, enxugue as nossas lágrimas e as nossas dores. Que esta noite, ó Pai, seja a noite marcante das nossas vidas, de reconsagração e de consagração total nossa diante do Senhor. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.
Meus irmãos, só eu e o coral sabíamos que esta música ia ser cantada no final. E o Espírito Santo, que falou ao coração do pastor para trazer esta mensagem tão bendita, parece que o pastor até combinou com o coral, mas não. Independente da mensagem que ele pregasse, este hino já estava preparado. Mas o Espírito Santo o direcionou para te dizer, meu irmão, que Deus enxugará as suas lágrimas. Vamos ficar em pé, recebermos a bênção apostólica. Quero chamar o grupo de louvor para dar o amém final, por favor. Meus amados, mesmo em pé, eu gostaria de convidar todos os presbíteros da igreja para que venham à frente com as suas respectivas esposas. E o pastor também com a sua esposa. Pode dar a mão para a esposa, meu querido. Segura no braço da esposa, a mão dela. E cada presbítero com a sua querida esposa agora. Vem à frente para nós. É somente 1 minuto, meus irmãos. Não mais que isso. Pastor da igreja, os presbíteros. Pode chegando para cá, irmão. Eu quero ver todo o conselho da igreja. Pode subir um pouquinho o conselho. Pode subir na plataforma para nós o conselho. Meus amados, eu gostaria de dizer para vocês, primeiro eu quero agradecer a minhas queridas irmãs, esposas dos presbíteros, pelo trabalho que vocês exercem. Eu tenho falado isso no Brasil todo e deveria falar aqui também. O marido de vocês não faz mais que 5% do trabalho dele. Vocês fazem 95%. Porque a única área da vida que não funciona na vida é um presbítero e um pastor que não é bem casado. A igreja vê primeiro a família do obreiro, a família de vocês, mais do que todas as coisas. A outra coisa que eu vou falar para vocês, eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês. Se um dia vocês olharem para a igreja e sentir que a igreja está desanimada, reúne o conselho e pergunta para vocês mesmos se vocês estão animados. Se um dia olhar para vocês começarem a dizer, a igreja precisa orar mais, pergunte ao conselho se você está orando. Se um dia vocês falarem, a igreja precisa contribuir mais, pergunte ao conselho que ele está sendo fiel. A igreja é o retrato do conselho. É duro afirmar isso, mas a igreja é o retrato do conselho. Isso seja a igreja lá do norte, seja a igreja lá no sul. A igreja retrata o seu conselho. A igreja retrata a sua liderança. Assim foi no Velho Testamento, assim é no Novo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande na preparação de presbíteros. Quando Israel tinha bons líderes, Israel ia bem. Quando os líderes desviavam o caminho, Israel tinha queda. Então, meu querido conselho, se vocês gastam tempo discutindo problemas da igreja, primeiro gaste tempo orando. Gaste mais tempo orando, intercedendo pela igreja, do que discutindo problemas. Quando tiver algum projeto, antes de aprová-lo, fique 2 meses de oração no mínimo, para depois aprová-lo. E não tenha medo de lançar desafios diante do Senhor, desde que esses desafios sejam primeiro um desafio de vocês. Que Deus abençoe meu conselho, meus queridos irmãos mais jovens, mais velhos, e minhas queridas irmãs. Vocês são muito importantes na obra de Deus. Ao chegar em casa, você dirige ao seu esposo e diga para ele, o pastor falou o quanto eu sou importante na obra de Deus hoje. Porque muitas vezes vocês abrem mão de todas as coisas para que o seu esposo seja um bom presbítero. Minha querida esposa de pastor, tão jovem ainda, saiba que o seu esposo vai envelhecer na obra.
pela glória de Deus. Esteja ao lado dele. Um dia que ele ficar meio desanimado, não pergunte por que ele está desanimado, não. Põe a cabeça dele no seu colo e procure carinhá-lo. Depois diga para ele, levante e continue a obra. Porque muitas vezes, se eu for contar para você porque ele está desanimado, pode ser que você vai dar razão para ele e você vai ficar desanimada. Então não pergunte para ele, para você não ter a tentação de passar por esse problema. Diga para ele sempre, você é uma vela que vai se queimar para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Eu quero orar com o conselho depois da bênção. Ó Pai, nós te louvamos pelo conselho desta igreja. Nós te louvamos pelos seus presbíteros, seus pastores. Nós te louvamos pelo ministério que eles estão exercendo aqui. Cuida deles. Nós te louvamos, ó Pai, pela família deles. E que as famílias deles sejam famílias exemplares, modelo para as demais famílias. Cuida desses queridos irmãos. Cuida do pastor Jaiskovski e sua esposa. Seja com eles a cada dia no seu lar, para que eles possam sentir as alegrias e as bênçãos e ser homens do Senhor, para a glória do Senhor na vida dessa igreja. Dê unção dobrada ao teu Espírito Santo. Dê o manto de Elias para esses queridos irmãos, para que no exercício do seu ministério eles tenham o poder do Espírito para cumprir a obra do Senhor. Cuida deles e abençoe essa igreja, em nome do teu Filho Jesus. E agora, queridos e amados irmãos, ide em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito esteja com o povo eleito do Senhor para todos sempre. Amém.